E aí, tudo bem? Hoje tive a oportunidade de dar uma das oficinas de poesia que é costumeira, e essa oficina foi feita em um formato reduzido, um local presencial, onde nós trabalhamos algumas coisas relacionadas à declamação de poesias, né? Eu pude ver ali na prática como a arte possui essa capacidade de desenvolver a descoberta do outro, né? Que é um fator que eu batizei assim por conta de um livro do Gustavo Corsão, né, desse nome, A Descoberta do Outro, um livro muito bom, recomendo inclusive, já fiz um vídeo falando sobre ele aqui no canal. Mas por que eu dei esse nome, né? Porque é, a arte tem a capacidade de fazer vínculos, de fazer conexões mais profundas entre as pessoas. Quando a gente começou a trabalhar alguns elementos, né? Eu acabei até dando alguns exemplos que eu não tinha nem pensado, mas que na hora me veio, né? Quando uma pessoa chegou falando que diferente você ver poesia no Instagram, poesia na internet, de você tomar contato com ela, meditar sobre ela, pensar acerca daqueles elementos que estão ali sendo tratados e depois você reproduzi-las conforme é, não exatamente a sua necessidade, mas conforme a sua experiência, né? Porque um encontro, né? Eles perceberam isso, né? Que quanto mais eles cavavam, né, na poesia, mais eles compreendiam alguma coisa que não estava é, à disposição, à mostra naquele momento, né? Daí então que eu falei que o consumo de arte, né, no geral, ele é semelhante a um cacau, né? Falei do cacau porque foi uma fruta que me veio na hora, né? E a partir do cacau faz um chocolate, né? Só que o cacau, ele é uma fruta um pouco grande, assim, né? Que você quebra e dentro tem uma polpa. E depois você faz todo um processo trabalhoso que se chega, né, no chocolate. Leva alguns dias. E eu estava fazendo essa comparação, né? A gente precisamos depurar para sair dessa coisa que o cacau é uma fruta, né, que é adstringente, meio amarga, né? É, mas que o chocolate em si ele fica bem doce, né? Ainda que tem adição de várias outras coisas, mas eu quero dizer o seguinte: há o momento de usufruto, né? E você pode dosar essa intensidade de vários tipos de chocolate, ou seja, a depender de como seja a sua meditação sobre isso, o seu produto, o seu resultado final vai ser diferente. Então, sobre tudo é assim, né? Sobre todos os aspectos da arte, sobre todas as formas de arte, é assim que se desenvolve. Há um elemento, né, bruto ali, que é uma poesia, um soneto, enfim, um épico, qualquer coisa do tipo, e desenvolve-se uma meditação acerca disso, depois de ler sobre isso, contemplá-lo, né, mais ou menos, e poder trabalhar alguns aspectos, e depois então se medita, se entra nesse mundo interior, né, até se contempla algumas verdades, porque é o que proporciona a verdadeira arte, é o que proporciona o verdadeiro cultivo da poesia, o cultivo de si mesmo. E nesse ponto, né, que eu falei do cultivo, eu remeti a uma analogia, né, porque é como se nós fôssemos uma casa onde existe um porão lá escondido, inabitado, onde há uma série de sentimentos, uma série de sensações das quais nós não tomamos parte, das quais nós não tomamos conhecimento, simplesmente porque não são usuais, simplesmente porque no meu dia a dia elas não servem para nada, né? E justamente a gente acaba tendo uma relação utilitária com a vida, utilitária para com os nossos próprios sentimentos, utilitária para com a nossa própria alma, o
que faz com que nós nos dessensibilizemos e olhemos para as coisas de maneira desencantada, né? Um professor meu falava muito isso. Falava desse encanto pela vida, não lembro exatamente por que ele falava isso. Acho que era de alguma referência de algum outro autor. Mas, em outras palavras, a poesia adiciona uma magia à vida, um tempero, né? Uma beleza que não é artificial, mas uma beleza que já estava ali. É uma arte que trabalha um processo de revelação, de tirar camadas, né, ocultas, não, tirar camadas, né, da vida comum, da vida ordinária, e passar a percebermos aquilo que estava oculto, né. Daí que a arte possui essa função de conexão, né. Finalmente chegamos nesse momento onde podemos realizar conexões mais profundas, porque no momento em que fazemos uma roda de arte, fazemos uma roda de poesia, fazemos uma roda para compartilhar certas histórias, é difícil falar algumas coisas, né? É difícil puxar certas coisas de dentro, porque esses sentimentos, eles ficam meio que travados, a gente não sabe exatamente como lidar com eles. E justamente nesse processo há uma compreensão mútua, né? E há um processo de entendimento da nossa própria alma. E no momento em que nós estamos entendendo nossa própria alma na presença de outro, sob o olhar de outra pessoa, aquela pessoa que está nos observando realizar esse exercício também acaba compreendendo uma parte, ainda que seja ela ínfima, da nossa própria alma. E toda conexão, toda relação, toda construção de um vínculo, ela se dá por almas que compreendem a sua profundidade, por almas que sabem quem são. Aristóteles fala da amizade, né? E, se eu não me engano, ele cita o tempo de amizade, né? Que ele fala que não pode ser que menos de 10 anos você não pode dizer que aquela pessoa foi amiga da outra, né? Porque ele não quer dizer que os amigos, que é uma questão de tempo, né? A amizade, mas que ela se prova no tempo, e até que se prove no tempo, a gente não tem como saber esse real valor, né? Ou seja, não é que o tempo por si ele traz a qualidade da amizade, mas que a qualidade da amizade consegue atravessar a prova do tempo, né? Então, justamente porque a amizade boa, a verdadeira amizade, ela se fundamenta em valores, e os valores eles são resquícios, fragmentos, expressões, sombras de arquétipos que são elementos construtores e edificadores da realidade, a qual nós podemos nos relacionar através da natureza e através do ser humano, quando ele consegue trabalhar essas coisas. E tudo isso vai, através de um processo, né, desse processo de amizade, constituir a ética da polis, a ética do Estado, né, a ética entre o conjunto, tá? Sem amizade, sem amor ao próximo, não existe civilização, não existe sociedade. Tudo que a gente conversa sobre leis, direitos e tantas outras coisas que a gente busca trazer, estabelecer através de decretos e qualquer outra coisa do tipo, nada disso tem um valor real se, né, por detrás disso ou no coração daqueles que constroem essas coisas, ou até das pessoas comuns, né, dos afegãos médios, como costuma falar na internet, né, das pessoas comuns, isso precisa estar no coração delas. É necessário que amemos o nosso semelhante. E não simplesmente porque nós queremos retribuir, não porque queremos que nos retribuam, mas sim porque é o que devemos fazer enquanto seres humanos. Não há outra forma de ser humano senão essa. Do contrário, apenas temos uma forma humana, um aspecto humano, e não uma
não efetivamente somos humanos, né? E esse ponto é um ponto que eu gosto de trabalhar em relação à descoberta do outro e o estabelecimento de vínculos, né? Que através do ponto de vista da arte como esse pilar construtor da sociedade e que, segundo Aristóteles, né, já vai servir como uma ponte ou um meio para a catarse, né? Aristóteles fala sobre isso, ele começa a sua poética falando sobre isso, né? Enfim, sobre o processo de imitação, mas também sobre a catarse, sobre a necessidade, né, sobre a potência que a arte tem de realizar catarses. E catarses é um termo que ele tira da medicina que está relacionado com purificação, né, com certos procedimentos, né, às vezes um pouco invasivos, né, ou muito invasivos, né, que precisava retirar, né, elementos que estão deixando aquele corpo em mau estado, né? Então, para que se possa recuperar a saúde do corpo, é necessário realizar essa catarse. Assim como para se manter a saúde da alma, é necessário realizar a catarse na alma. E essa catarse na alma, ela se dá muito pelo trabalho do drama, pelo trabalho da imagem poética, da imagem artística, onde podemos perceber, através de certos símbolos, a própria representação das nossas debilidades, das nossas fortalezas, das vidas possíveis que poderíamos ter tido caso escolhêssemos um caminho ou outro caminho. Muitas vezes caminhos errados que vão pautar os vícios que temos, né? Vão justificar certos vícios que nós temos e que, ao perceber isso, ao perceber esses vícios no outro, podemos nos corrigir, né? Então, há esse aspecto pedagógico, moral na arte sobre o ponto de vista coletivo, né? Que realiza uma saúde mental, né? Hoje isso é muito forte, né? Muito fortemente defendido. Mas já na época de Aristóteles ele falava algo, né, nesse sentido, algo que remete ao que nós buscamos defender hoje, ainda que com meios bem diversos, né? Até porque o teatro grego ele é uma instituição religiosa praticamente. E através desse desenvolvimento religioso e de uma certa técnica de drama, de encenação, de ação, né? Se desenvolve essa representação de nós mesmos no outro, né? Esse espelhamento, essa projeção. E justamente aí que a coisa se torna realmente educativa. Então, uma das grandes facetas da arte nesse sentido, né, nessa construção que eu estou fazendo aqui, é justamente o ponto de educar. Então, a arte tem a capacidade de retificar, de educar, de mostrar aos demais o caminho correto a se seguir e como construir esse caminho dentro de nós, primeiramente, né? Através dessas certas intuições e não de um caminho racional, né, especificamente. E é sobre isso que eu estava tentando trabalhar hoje, né, em cima desse elemento, mas principalmente de forma prática, né, através de buscar uma melhor comunicação poética através desses elementos de sonoridade, de sentimentos, né, de buscar colocar em cada palavra que soltamos, que expelimos, uma correta articulação entre todos os elementos, mas principalmente que consigamos transmitir a força da ideia que nós estamos carregando, a força do símbolo que levamos no nosso coração e a força da inspiração que gerou
essa marca, né, que está dentro de nós, essa marca que constitui nossa vida interior, tá? Então, dentro do escopo da arte como a capacidade de descobrir o outro, né, de formar laços, a arte permite que nós consigamos compartilhar mais profundamente e mais facilmente a nossa vida interior. E quando ambos compartilham o que carregam, né, em sua vida interior, ambos podem confiar uns nos outros, ambos podem ter no outro alguém que o compreende, alguém que está ali como um igual, como um irmão, né? Porque a alma sempre compreende a outra alma, mas o exercício, o se colocar à disposição de realizar esse exercício de compreensão e de se colocar para fora como essa como justamente essa força, né, de que eu estava me referindo mais cedo, né, e uma identidade clara de quem eu sou. Esse exercício ele é difícil, ele é exigente e pede que nós coloquemos muitas máscaras de lado e assumamos para nós mesmos um sentimento mais verdadeiro, um sentimento mais unificador, um sentimento mais elevador, capaz de nos levar até a melhor expressão daquilo que nós somos, tá bem? Isso se relaciona com os mitos, com toda a disciplina do artista, com os elementos psicológicos envolvidos dentro da construção de um poema, tá bem? Então acho que por hoje é isso, né? Já falei bastante. Caso queira deixar um comentário, por favor, né? Pergunte algo sobre esse vídeo, algo que não tenha ficado claro para você. Caso tenha gostado do vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.